seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Amanda Berardo, a partir de agora, a sua mais nova professora de matemática. No vídeo de hoje, eu vou resolver com você a prova do Instituto Federal do Paraná para o ano de 2020. Essa prova foi aplicada no final do ano de 2019 para os alunos que iriam iniciar o curso técnico integrado com o médio no ano de 2020. Belezinha? Vamos que vamos, enunciado na tela. Uma empresa reservou um espaço para o cantinho do café e colocou uma placa indicando o local como mostra a figura. Então, olha aí a figura. Os quadrados acima da xícara representam a fumaça. O primeiro quadrado está mais próximo da xícara mede 5 centímetros de lado. O lado do segundo quadrado é 10% menor que o lado do primeiro quadrado, e assim sucessivamente. A área do terceiro quadrado mede em centímetros quadrados. Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. Então, foi dado um desenho, nesse desenho está indicado uma xícara e uma fumacinha em quadrados. E ele fala que o primeiro quadrado dessa figura tem lado medindo 5 centímetros. E que o lado do segundo quadrado, ele vai ser o quê? 10% menor que o lado do primeiro quadrado. Então, inicialmente, a gente não tem essa medida, mas a gente consegue encontrar. E a pergunta que ele faz é a área do terceiro quadrado. Só que para a gente calcular a área dele, a gente vai precisar antes encontrar a medida do lado do terceiro quadrado para depois calcular a área. Então, a estratégia para a resolução desse exercício é encontrar o lado do segundo, depois encontrar o lado do terceiro e, por último, calcular a área. Vamos comigo? Olha só, como que você pode calcular 10% de uma quantidade? Tem várias maneiras. Você pode usar uma regra de 3, você pode fazer uma divisão direta, porque 10% é a mesma coisa que a décima parte, ou seja, dividir por 10. Então, se eu pego 5 centímetros e divido por 10, vai dar quanto? Vai dar meio centímetro, ou 10% você transforma na fração dessa correspondente a essa porcentagem, 10 sobre 100, e multiplica 10 sobre 100 vezes 5, que também vai dar meio centímetro. E a partir disso, a gente consegue encontrar a medida do lado do segundo quadrado. Então, se vai ser 10% menor, a gente pega o lado do primeiro, que era 5, e subtrai meio centímetro. E por isso, a gente vai chegar no resultado 4,5 centímetros. E aí, com esse valor, a gente vai encontrar a medida do terceiro quadrado, a medida do lado do terceiro quadrado. Então, primeiro tem que calcular quanto que é 10% de 4,5. Então, de novo, eu posso fazer uma divisão direta, dividindo por 10. 4,5 dividido por 10 vai dar 45 centésimos, ou você vai pegar 10 sobre 100, a fração correspondente a 10%, e multiplicar por 4,5. Então, 10 vezes 4,5 dá 45, que dividido por 100 dá quanto? Dá 45 centésimos. E aí, de novo, eu pego a medida do lado anterior, que era 4,5, segundo lado, e subtraio 10% dessa medida, 45 centésimos. Para você é difícil a subtração com números decimais, você pode pensar que esse 4,5 é a mesma coisa que R$ 4,50 e que 45 centésimos é a mesma coisa que 45 centavos. Então, se você tivesse aí esse dinheiro em notas e moedas, 4,50 menos 45 centavos, qual seria o resultado final? Seria o quê? R$ 4,05. Então, 4 inteiros e 5 centésimos. Faz sentido? Só que essa não é a resposta final, porque a resposta final é a área do terceiro quadrado. E ado, cada um no seu quadrado, lado vezes lado é a área do quadrado. Então, por isso que a gente vai pegar essa medida e elevar ela ao quadrado. Então, 4 inteiros e 5 centésimos ao quadrado é esse número vezes ele mesmo, que vai resultar em um número que é maior que 16. Por quê? 4 ao quadrado
é 4 vezes 4, que dá 16. E quando você olha lá nas alternativas, você já consegue encontrar a resposta final sem fazer até a multiplicação com a parte decimal. Por quê? Todos os outros resultados estão muito distantes do 16 e são menores que o 16. E assim você encontra a alternativa correta, que é a alternativa D. E aí, fez sentido a resolução desse exercício para você? Conta para mim aqui embaixo nos comentários. Enquanto isso, a gente já vai para a resolução da segunda questão, enunciado na tela. Simplificando a expressão a menos 1 elevado ao cubo menos 1 menos a, tudo isso elevado ao quadrado, obtém-se um polinômio P de A. O coeficiente do termo de maior grau de P de A é... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. Esse é um exercício que envolve a parte de álgebra, né? Então, a gente vai ter que desenvolver esses dois termos, esse que está elevado ao cubo e esse que está elevado ao quadrado. Tem aluno que consegue fazer de cabeça esse exercício, consegue lembrar de cabeça qual é a forma expressa de A menos 1 elevado ao cubo. Mas se você não lembrar, não tem problema, porque você pode desenvolver. Na matemática, o que é um termo elevado ao cubo? É ele, vezes ele, 3 vezes, né? Então, 3 vezes ele mesmo. Então, por isso que eu fiz aqui A menos 1 vezes A menos 1 vezes A menos 1. E quando a gente pensa nessa parte aqui, o que acontece? Isso daqui a gente pode desenvolver como um trinômio quadrado perfeito. E se você já estudou o trinômio quadrado perfeito ou os casos de fatoração, ficou um pouco mais fácil de lembrar. Se isso não for tão comum para você, ou se você nunca estudou isso antes, não tem problema, porque aqui no meu canal eu já fiz uma live somente sobre os casos de fatoração e vai te ajudar muito se depois que terminar esse vídeo você assistir ela. Você vai dar lá naquela lupinha do pesquisar, você digita assim, casos de fatoração, Amanda, você já vai encontrar esse vídeo. Então você vai ver que eu explico que nesse caso a forma expressa para essa multiplicação vai ser o quê? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, sendo que o primeiro aqui é A e o segundo é 1. Então o quadrado de A ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 2 vezes 1 vezes A vai dar o quê? Menos 2A. Mais o quadrado do segundo. Então, por isso que aqui vai ficar mais 1. Só que ainda tenho que fazer o quê? Multiplicar por A menos 1. Então, tá, eu vou distribuir o A e eu vou distribuir o menos 1. Por isso que vai ficar A vezes A quadrado, A ao cubo. E aqui a gente já acaba de encontrar o termo de maior expoente. E aí a gente continua, A vezes menos 2A, menos 2A ao quadrado, A vezes 1. A, menos 1 vezes A quadrado, menos A quadrado. Menos 1 vezes menos 2A, vai ficar mais 2A. Menos 1 vezes mais 1, dá menos 1. E aqui a gente pode continuar unindo os termos semelhantes e também desenvolvendo esse termo. Mas o que acontece? O que seria legal você já começar a perceber durante a sua resolução? Que esse daqui está elevado ao cubo. E que esse daqui está elevado ao quadrado. E que nesse caso não vai aparecer, quando a gente desenvolve, um termo com um expoente maior que A ao quadrado, dados os números e os termos que estão aqui. E aqui nesse caso a gente já encontrou que o maior termo é quem? É A ao cubo. Então eu ainda desenvolvi aqui, uni os termos semelhantes e ficou quanto? A ao cubo menos 4A quadrado mais 5A menos 2. E o A ao cubo continua sendo o termo de maior coeficiente. Então, quando ele fala lá no enunciado, ele fala, vai ficar um polinômio P de A. P de A é isso daqui. Tá, só que ele quer saber o coeficiente do termo de maior grau. O termo de maior grau é A ao cubo e isso é a mesma coisa que 1A ao cubo. Ou seja, qual é o coeficiente? É o número 1, o que para nós vai dar como resposta final a alternativa B. Fez sentido? Bora agora para o terceiro exercício enunciado na tela. A figura abaixo representa uma reta numerada em pontos igualmente espaçados. Então, olha aí a reta, tem os 2 décimos indicados, as letras A, B e C e
meio ou 5 décimos também indicado. Veja quantos tracinhos tem do 2 décimos até os 5 décimos e o enunciado continua. Sabendo que A, B e C representam 3 desses números, x igual a A mais B, tudo isso dividido por C, pertence ao intervalo. Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. Bom, a primeira coisa que você tinha que fazer é descobrir qual é o número A, o B e o C. Então, o que eu fiz? Eu contei os tracinhos do 2 décimos até os 5 décimos. Então, tinha 1, 2, 3, 4, 5 tracinhos para o sexto, os seus 5 décimos. Quais números que você conhece que tem entre o 2 décimos e os 5 décimos? Ainda pensando em casas decimais. Tenho 3 décimos, 4 décimos e aí chega nos 5 décimos. Então, eu tentei organizar de uma maneira que coubesse, né? Respeitando a distância entre esses números, que é de 1 em 1 décimo. Então, eu pensei, olha, aqui eu não sei, mas se aqui for o 3 décimos, aqui vai ser outro número, aqui dá certo 4 décimos, para aqui também dá certo 5 décimos. Ou seja, a cada 2 tracinhos a gente completa um novo décimo nesse desenho. Ok, então nesse momento, com essa escala, a gente já entende que o A é o quê? É 3 décimos, falta o B e o C. Então, eu penso, qual é a metade do 3 décimos até o 4 décimos? Então, vai ser o 0,35. Vamos mudar a caneta. Então, melhorando aqui, vai ficar o 0,35, que é o 35 centésimos. E aí, aqui é a mesma coisa, entre o 4 décimos e os 5 décimos, qual que vai ser a metade? É o 0,45, 0,45. Por quê? Porque o 3 décimos é a mesma coisa que 30 centésimos. O 4 décimos é a mesma coisa que 40 centésimos. E aqui 50 centésimos. Então, quem está no meio do 40 e o 50, né? É o 45. Por isso aqui 35 centésimos e aqui 45 centésimos. Encontramos o A, B e o C, agora é só substituir na fórmula que foi dada no enunciado. Então, no lugar do A, substituir por 3 décimos, no B, 35 centésimos e C, 45 centésimos. Aí eu somo 3 décimos com 3 décimos dá 6 décimos, por isso que aqui vai dar 65 centésimos, ou você completa com um zero aqui, e aí eu divido 65 centésimos por 45 centésimos. Você pode pensar, ai Amanda, divisão com números decimais eu não sou bom, então não tem problema. Você multiplica o numerador e o denominador por 100. Então, e o 100 por quê? 2 casas decimais, então vai ficar 65 inteiros dividido por 45 inteiros. E aí você dá uma melhorada e simplifica essa fração por 5 no numerador e no denominador. 65 dividido por 5 dá 13 e 45 dividido por 5 vai dar quanto? Dá 9. Então você vai chegar na fração 13 nonos. Só que a resposta final é você encontrar em qual intervalo essa fração pertence. Será que ela está entre o 0 e o meio? 13 é mais que 9, então não pode estar entre 0 e meio, ela é maior do que 1, essa fração, maior que 9 nonos, então ela vai estar entre meio e 1, que é a alternativa B? Não, olha a alternativa C, entre 1 e 2, é essa a alternativa, porque se você pensar na fração com denominador 9, que representa um inteiro, vai ser qual? Vai ser 9 nonos. Aí, depois a gente passa pelo 13 nonos, e qual é a fração com denominador 9 que representa 2 inteiros? É o 18 nonos, porque 18 dividido por 9 dá 2. Então, o 13 está entre essas duas frações, então a resposta correta é a alternativa C, entre 1 e 2. E aí, entendeu a resolução desse exercício? Então, bora para o próximo da prova, enunciado na tela. Na matemática, algumas razões são conhecidas e encontradas na natureza, empregada nas artes e na arquitetura, como o número π, igual a 22 sétimos, aproximadamente, e φ igual a 1 mais raiz quadrada de 5 dividido por 2, conhecido como número de ouro. O valor de π mais φ é aproximadamente de
Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. Então, ele já deu a aproximação desses números, do pi e do φ, a gente vai ter que somar. Então, esse é um exercício de, vamos dizer, operações básicas. Mas talvez não tão básicas assim, porque tem fração e tem raiz, mas tudo bem, vamos lá. Soma de frações com denominadores diferentes. O que você tem que fazer? Você tem que encontrar frações equivalentes com o mesmo denominador, que é a mesma coisa que você calcular o MMC. Então, o MMC de 7,2, se você não lembra, você vai fazer o quê? Primeiro eu vou trocar de caneta, porque eu só tô pegando caneta com ponta que não tá legal. Primeiro, você vai calcular o MMC, 7,2. O 7 só dá para dividir por 7, o 2 só dá para dividir por 2, 7 vezes 2 dá quanto? Dá 14. Então, esse é o MMC, 14. A gente vai dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Dividir pelo denominador, multiplicar pelo numerador. 14 dividido por 7 dá 2. 2 vezes 22 dá 44. 14 dividido por 2 dá 7. Então, 7 vezes aquele numerador todo. 7 vezes 1 mais raiz de 5. Aí, a gente distribui aqui o 7 e vamos ter 7 vezes 1, 7. 7 vezes raiz de 5, 7. Raiz de 5. Aí, a gente vai somar o 44 com o 7 e vai ficar 51 mais 7 raiz de 5. E aí a gente não consegue somar esse número, que é um número inteiro, com o outro número, que é um número racional. Então, como ele fala do aproximadamente lá no enunciado, a gente vai fazer o quê? Aproximar essa raiz de 5. E se você não lembra muito bem como fazer isso, olha só, eu te explico. Além de te explicar aqui nesse exercício, eu tenho um outro vídeo no canal que você também pode assistir ele, que ele é todinho explicando só como encontrar o valor aproximado de uma raiz. Legal? Então, olha só. Quais são outras raízes quadradas que você sabe o valor exato? Eu não sei se o plural de raiz quadrada é raízes quadradas. Acho que é raízes quadradas, né? Depois um professor de português me ajuda. Mas eu conheço a raiz de... Não sei a raiz de 5, mas eu sei que antes dele tem a raiz de 4, que é 2. Eu também sei que depois dele tem a raiz de 9, que é 3. Então, esse raiz de 5 é algum valor que está entre 2 e 3. Então, ele é 2, alguma coisa. E como o 5 é um número perto do 4, eu vou aproximar para 2,1 ou 2,2. Nesse caso, eu escolhi o 2,2. Porque eu já testei o 2,3 e vi que quando eu multiplico 2,3 por 2,3, passa do 5. Então, eu aproximei aqui para 2 inteiros e 2 décimos. Tirei o raiz de 5, coloquei 2 inteiros e 2 décimos no lugar dele, multipliquei por 7, dá 15 inteiros e 4 décimos, e aí eu faço a soma. Nesse momento a gente pode somar, vai dar 66 inteiros e 4 décimos. E divido esse resultado por 14, que vai dar aproximadamente 4 inteiros e 74 centésimos, o que para nós é a alternativa A. Você pode pensar assim, nossa, Amanda, mas e se eu não usasse o 2,2, usasse o 2,3 ou o 2,1? Não tem problema, porque as outras alternativas, elas estão bem distantes do 4. Uma é 6, a outra é 2. Então, como a gente está falando em casas decimais, não ia alterar a parte inteira. E ainda assim você ia conseguir chegar nesse aproximadamente 4 alguma coisa. Beleza? Bora para o próximo exercício, que vai ser o exercício 18. Em uma empreiteira, a equipe de 10 pessoas leva 16 dias para executar uma determinada tarefa, trabalhando 8 horas por dia. Devido a uma situação temporária, houve um corte de 20% no quadro pessoal. Nessas condições, a mesma tarefa será executada em... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. Esse é um exercício que parece regra de 3 composta, mas não é. É regra de 3 simples e eu já vou te explicar o porquê. E tem que prestar muita atenção, que apesar de ser um exercício de regra de 3 simples, você tinha que avaliar a relação entre as grandezas. E tem muito aluno que passa batido e acha que só porque o exercício é regra de 3 simples, é só multiplicar em cruz. Cuidado! Eu aqui no canal também tenho um vídeo
todinho resolvendo. Regra de 3 simples, com relação direta, com relação inversa e regra de 3 composta. Também depois que terminar esse vídeo, entra lá e assiste que você vai gostar, tenho certeza. Então, o que eu fiz? Eu reorganizei as informações desse enunciado, associando informações de uma mesma grandeza. Então, ele está falando das pessoas trabalhando, que inicialmente eram 10 funcionários, só que houve um corte. Então, você tem que calcular esse novo número de funcionários. Ele falou que o corte foi de 20%. 20% eu reescrevo como 20 sobre 100 e vou multiplicar por 10, que era o valor inicial. Então, eu simplifico um zero do numerador com um zero do denominador, um zero do 10 com um zero do denominador, fica 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 1 é igual a 2, ou seja, foram cortados 2 funcionários. Então, se tinha 10, tira 2, vai ficar um novo número, 8 funcionários. Vai mudar o número de horas que eles trabalham no dia? Não vai mudar, porque ele fala assim, no mesmo ritmo. Então, se era 8 horas antes, vai continuar com 8 horas. E por isso que não é uma regra de 3 composta, porque aqui não mudou o número de horas que eles vão trabalhar por dia. O que vai mudar é o número de dias. E aqui vem a sacada do enunciado, porque você tinha que avaliar a grandeza. O que eu quero dizer com isso? É que se tem menos pessoas trabalhando, isso vai demorar mais dias ou menos dias para ficar pronto? Vai demorar mais dias. Menos pessoas trabalhando nesse serviço, demora mais para entregar. Ou seja, relações inversamente proporcionais. À medida que uma diminui, a outra aumenta. E aí, quando o exercício é de regra de 3 simples, com grandezas inversamente proporcionais, você não vai multiplicar em cruz. Você vai multiplicar direto e reto. Ou, para multiplicar em cruz, você tem que copiar uma fração vezes o inverso da outra, que ficaria assim, olha, 10 sobre 8 é igual o inverso da outra grandeza, x sobre 16. Aí aqui sim você multiplica em cruz. Ou daqui você já multiplicando direto e reto, fica 8 vezes x, olha só, 8 vezes x igual a 10 vezes 16, igual a 10 vezes 16. Qualquer um dos dois jeitos vai dar o mesmo resultado. 16 vezes 10 dá 160, o 8 que está multiplicando passa dividindo e 160 dividido por 8 dá 20. 20 dias, o que para nós é a alternativa B. E aí? Conta pra mim, se você fez essa prova, você acertou ou você errou esse exercício? Será que você teria lembrado, você que não fez a prova, de avaliar a relação entre as grandezas? Bora para o próximo exercício, exercício número 19, que ele é um exercício de interpretação de gráfico e por isso vai ficar só o enunciado na tela. A figura apresenta informações sobre a densidade demográfica dos países mais populosos. Então, olha aí, ele está falando de Bangladesh, Índia, Paquistão, Nigéria, China, Indonésia, México, Estados Unidos, Brasil e Rússia. E aí ele fala sobre a população total, ele fala sobre a área e ele fala sobre a densidade. Beleza? Então, a gente vai ter que prestar muita atenção lá nas alternativas quando a gente vier verificar aqui no gráfico, né? Nessa tabela, no caso. Então, de acordo com os dados da tabela, é possível afirmar que, letra A, Bangladesh é o país com o maior número de habitantes. Então, se a gente volta e olha na tabela, Bangladesh não é com o maior número de habitantes. O com maior número de habitantes é a China. Então, a alternativa A falsa. Aí a gente vai lá para letra B. China é o país com o menor número de habitantes? Não, a gente acabou de ver que é o com maior número de habitantes. E aí a gente vai lá para a letra C. A densidade demográfica da China é menor que da Índia? A gente não sabe, volta lá. Da China está dando 147 habitantes por quilômetro quadrado. E aí ele compara a China com a Índia. E da Índia? Da Índia está dando 407. Ele fala assim, olha, da China é menor que da Índia? Porque 147 é menor que 407. E por isso, a alternativa C já é a alternativa correta. E aí, entendeu a resolução e a interpretação dessa tabela? Então, bora para o próximo exercício, exercício número 20, enunciado na tela.
Um determinado veículo, locomovendo-se 4 horas diariamente, percorre 2.880 quilômetros em 6 dias. A quantidade de horas que esse mesmo veículo deverá se locomover por dia para percorrer 8.400 quilômetros em 10 dias é igual a... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. E aqui sim, é um exercício de regra de 3 composta, porque está envolvendo 3 grandezas e as 3 vão mudar nessa situação. Então, a gente está falando de hora, de distância e de dias. Inicialmente, 4 horas para percorrer 2.880 quilômetros durante 6 dias. E aí depois vai demorar 10 dias para percorrer 8.400 quilômetros, mas rodando quantas horas por dia? Então, quando você perceber, fizer a leitura do enunciado e ver que ele é um exercício de regra de 3 composta, a minha dica para você é reorganiza isso para tentar ficar mais clara a sequência dos números que você vai usar. E aí você tem que avaliar sempre com aquela grandeza que você quer calcular. Se a relação das outras grandezas em relação a ela é direta ou inversa. Então vamos pensar, se a distância vai ser maior, eu tinha que percorrer 2.880 quilômetros, agora vai ter que ser 8.400, uma distância maior. Vai demorar mais horas ou menos horas? Vai demorar mais horas. E aí essas grandezas são diretamente proporcionais. DP, vou colocar aqui. E é por isso que na hora de fazer a conta eu copio nessa sequência, o número de cima no numerador e o de baixo no denominador. E aí depois eu vou avaliar em dias. Se a gente tem mais dias para fazer um trajeto, será que a gente vai ter que andar mais horas por dia ou menos horas por dia? Menos horas por dia. Eu não preciso andar mais horas por dia. Por quê? Porque eu já tenho mais tempo em dias. Então, essa relação entre essas duas grandezas, horas e dias, é inversamente proporcional. Então, eu anoto aqui, ó, inversamente proporcional. E é por isso que eu inverto. O número que está em cima vem para o denominador e o número que vem embaixo vai para o numerador. E aí eu vou fazer a multiplicação aqui, só que antes de multiplicar eu vou simplificar, porque eu adoro simplificar, eu prefiro trabalhar com números menores. Simplifiquei um zero do numerador com um do denominador, esse outro zero do 840 que ficou com um zero do 10, e aí vai sobrar para a gente multiplicar, olha, 288 vezes 1, que dá 288, e 84 vezes 6, que eu também não vou fazer, porque se ainda der para eu simplificar mais, eu vou. Mas você não é obrigado a simplificar de novo, você pode fazer a multiplicação e trabalhar com os números que vão aparecer. Então, multiplicando em cruz aqui, vai ficar 288 vezes x igual a 4 vezes 84 vezes 6. E ainda dá para simplificar, porque o 288 dá para simplificar por 4. E dividindo por 4 os dois membros da equação, vai ficar 72x igual a 84 vezes 6, tá? 288 dividido por 4 dá 72, 4 dividido por 4 dá 1, por isso que eu nem escrevi ele novamente aqui. O 72 eu passei dividindo e eu não fiz a conta de novo, eu simplifiquei. Mas você não é obrigado, você pode multiplicar aqui e o resultado dividir por 72. Olha, dividindo por 12, o 84 dá 7, e dividindo por 12, o 72 dá 6. E aí eu simplifico esse 6 com esse 6 e já chego na resposta final, que vai ser o quê? 7, porque aqui ficou 1. Aqui ficou 1, 7 vezes 1, 7, dividido por 1 dá 7. 7 horas, o que para nós é a alternativa B. E agora a gente já vai para o penúltimo exercício dessa prova, enunciado na tela. Lucas conseguiu economizar R$ 12.950 para gastar na sua tão sonhada viagem internacional. Um pouco antes da viagem, Lucas trocou reais por dólares e o câmbio do dia indicava que um dólar era igual a R$ 3,70. Retornando ao país, Lucas trocou seus dólares restantes por R$ 187,50 com o câmbio do dia, indicando que cada $1 era igual a R$ 3,75. Podemos afirmar que Lucas gastou em sua viagem em dólares exatamente.
Então, volta a tela aqui comigo, vamos pensar na resolução desse exercício. A gente precisa trabalhar com tudo em dólar. Então, primeiro, eu vou usar o câmbio, vamos dizer, da ida, né? Quando ele troca os 12 mil reais, e lá naquele dia o dólar valia R$3,70, vou fazer a divisão, encontro quantos dólares deu. Aí ele foi lá e gastou. No final, quando converteu, deu R$187. Mas para chegar nesses R$187,50, o dólar estava quanto? Estava valendo cada um dólar R$3,75. Então, as duas quantidades, inicial e final, eu vou transformar em dólar, considerando o câmbio do dia. Então, ai, Amanda, eu não sei fazer divisão com números decimais. Então, transforma o número decimal em um número inteiro. Número decimal com uma casa decimal só, você multiplica por 10. Só que para não alterar o resultado da divisão, você tem que multiplicar o divisor e o dividendo. Então, por isso que a minha divisão ficou R$129.500 dividido por 37. Então, eu pego aqui, 12 não dá para dividir por 37, eu pego 129, e aí 3 vezes 37 dá 111. Quando eu faço a subtração dá 18, desço 5, 5 vezes 37 dá 185, fazendo aqui vai dar 0 a subtração, e aí a gente desce esses outros dois zeros e completa com os dois zeros aqui, dá 3.500 o quê? Dólares. Ele levou $3.500. Mas na volta, esse dinheiro que ele trouxe e trocou, eram quantos dólares? A gente vai dividir R$187,50 por R$3,75. E de novo, se você tem dificuldade na divisão com números decimais, transforme em número inteiro. Só que se agora tem um número com duas casas decimais, vai ser necessário multiplicar por 100. Só que o que a gente faz no divisor tem que fazer igual no dividendo para não alterar o resultado dessa divisão. Então, aqui a gente também multiplica por 100. Ah, mas Amanda, era só uma casa decimal. Não tem problema, tá? O que é importante é transformar os dois números em número inteiro. Então, aqui a gente vai deslocar a vírgula duas casas, vai ficar o quê? 18.750 dividido por 375. 5 vezes 375 dá 1.875. Subtraindo dá 0, desce o outro 0, completei e vai dar o quê? 50. Então, subtraindo $3.500 com $50 que sobrou no final, ele gastou lá $3.450, o que para nós é a alternativa A. E aí, entendeu? Então, bora para o último exercício enunciado na tela. A área de um terreno pode ser representada pela expressão algébrica x² mais 16x mais 64. Sabendo que esse terreno tem a forma de um quadrado, assinale a alternativa que indica a expressão algébrica que representa a medida do lado desse terreno. Volta a tela aqui comigo, vamos resolver bem rápido esse exercício. Olha só, qual é a fórmula da área do quadrado? Não é lado vezes lado? Então, para encontrar o lado, a gente vai da área tirar a raiz quadrada. Só que a expressão que foi dada da área é essa daqui. A gente tem que transformar ela. E vamos desconfiar? 3 termos, trinômio do quadrado perfeito. O que eu vou fazer? Olha só, eu vou tirar a raiz do x². Tem raiz? Tem. Quanto que é? É x. Vou tirar a raiz do 64. Tem raiz quadrada exata? Tem. E quanto que é? É 8. Vou verificar se o termo do meio ali é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x vezes 8. Dá 16x, que é o termo que está aqui. Então, isso pode ser fatorado como a raiz do primeiro mais a raiz do segundo, que vai dar o quê? X mais 8 elevado ao quadrado. Então, a área daquele quadrado, que era L ao quadrado, é também representada por qual expressão? X mais 8 elevado ao quadrado. Para descobrir o lado, é só tirar a raiz quadrada, e tirando a raiz quadrada, simplifica a raiz com o expoente e vai dar o quê? X mais 8, o que para nós é a alternativa D. E assim a gente termina de resolver a prova do ano de 2020. Se você quiser, você consegue encontrar aqui no canal também as provas do ano de 2018 e de 2019. Continue estudando aqui, bons estudos, e se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Um beijo e boa prova! Tchau!